No nosso podcast de hoje vamos falar do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Isso porque no dia 1º de outubro comemora-se o Dia Internacional do Idoso e o Dia Nacional do Idoso também. Quais ações o município de Jaraguá do Sul está desenvolvendo em se tratando de idosos para melhorar a qualidade de vida dos idosos? A pesquisa que foi feita, os caminhos, o nosso podcast já está no ar. Quem está comigo nesse podcast é o professor Omar Forte. A palestra que ele vai fazer neste dia 1º chama-se A Arte de Envelhecer. Você sabe envelhecer? Vamos filosofar durante este podcast. Tenho perguntinhas capciosas aqui para fazer. Bem-vindo, professor. Obrigado. É uma satisfação estar aqui. Escute, já que o senhor vai fazer uma palestra lá, vamos pegar um tópicozinho da palestra. Existe algum segredo para envelhecer bem? Quando eu falo em envelhecer bem, eu penso em autonomia. O idoso, a gente tem um processo de envelhecimento. Quando a gente fala em envelhecer, está muito na cabeça nossa, da sociedade de 60 anos. Né? O envelhecimento é um processo natural do ser humano. Então, quando a gente está com seus 30, 35, a gente já começa um processo de envelhecimento. E ali já é importante pensar no envelhecimento ativo. Quando a gente fala em envelhecer bem, a gente fala que o idoso tem que ter autonomia do seu dia a dia, de levantar de manhã cedo, tomar o seu banho, fazer o seu café. Então, quando a gente fala em envelhecer ativo, as pessoas se preocupam com envelhecer fazendo atividade física, é muito mais amplo que isso. Como é que a gente lida com esse envelhecer bem, fazendo as suas atividades, tendo sua independência, com as limitações? A gente tem que começar antes. Se preocupar com o envelhecimento, mas nunca é tarde para começar a fazer atividade física ou exercício físico. Jaraguá do Sul já mostra essa diferença. Nossos idosos de Jaraguá do Sul já tem vários projetos que fazem atividade física, então a gente vê a diferença muito grande de um idoso que faz atividade física daquele idoso que não faz nada de atividade física. Eu tenho um problema aqui nessa questão, eu estou ficando idoso também, eu junto com todos nós. Mas eu faço atividade física, cara. Mas aqui, o Estélio é um nadador, né? Caminho, nado, eu faço. Eu vi aqui, por exemplo, um projeto chamado Pedal da Prevenção, 60 mais. Isso é do hospital também, muito bom. Né? Mas eu não sei andar de bicicleta. Mas até aproveitando... Você quer me ensinar a andar de Nós bicicleta? tivemos lá, inclusive, no pedal, que é feito pelo hospital, e são bicicletas adaptadas. Triciclo, então Triciclo, serve. exatamente. Porque senão o objetivo só aquela de... que tu tenha quando Ela é pequena. Exato, aquela. Bom, então dá É certo. o objetivo aí, que todo mundo possa ter acesso. Então, quando o idoso que nunca andou de bicicleta, ele vai no pedal, que ele é adaptado, fica mais fácil, ele perde o medo. Porque quem não tem os seus medos, né? Seus Todo anseios. mundo A tem gente que fala ter. a gente fala isso, tem pessoas idosos que nunca tiveram oportunidade de andar de bicicleta. E o pedal que o hospital faz é muito interessante porque ele abre esse caminho para que a pessoa faça algo diferente. É muito importante. Professor, o seguinte, para o idoso os perigos maiores estão dentro ou fora de casa? Eu digo para você, Nós falamos aqui com o Estélio sobre o tapete. Tapete e tal. Eu sempre falo assim que o perigo está no idoso não fazer exercício físico, não se cuidar. Porque quando eu entrei na faculdade, isso há 24 anos atrás, inclusive no dia 1º de outubro, no Dia Nacional e Dia Internacional do Idoso, eu faço 24 anos que trabalho com grupos maduros, faço um aniversário, mas trabalhei com longevos, e entendo que não só o ambiente, mas o idoso tem que ter o devido cuidado. E quando ele se mantém ativo, eu voltei a falar o que a gente comentou no início ali, autonomia, faz com que ele tenha um cuidado especial por dentro de casa. Lógico que o Estélio falou e muito bem falado, um tapete que escorrega, tem que ter um tapete com borracha. Se você tem alguma dificuldade na hora de você tomar o teu banho, pode colocar umas barras de proteção, porque isso também dá autonomia ao idoso. De ele levantar de manhã cedo, poder fazer o seu café, tomar o seu banho e ir no banheiro. É autonomia, todo mundo precisa disso. Eu lembro que uma senhora falou para mim assim, professor, quando eu comecei a fazer exercício físico, eu comecei a caminhar sozinha. Eu levantei de manhã cedo e fiz algo que por muito tempo eu não fazia, que parece algo muito simples para nós, sabe? Mas ela levantou e foi de manhã cedo sozinha no banheiro. Isso se chama autonomia. O idoso, a pessoa que está envelhecendo, ela precisa sim de autonomia. Aqueles cuidados que se toma de colocar barras de sustentação para a pessoa se sentir mais segura,
não significa que a pessoa esteja com limitações. Isso significa segurança. Sim, segurança, com certeza sim. E quando a gente fala em segurança, a gente sai de dentro da casa e vai para fora, a gente fala em políticas públicas, né? Que Jaraguá está nesse caminho de fazer uma cidade melhor para o seu idoso. Com cuidado que o idoso possa caminhar, quando ele possa... A Via Verde é um exemplo, que ela pode ter um acesso para caminhar. Então, lá na Via Verde a gente tem rampas com acesso, com suporte para poder descer. A cidade tem que pensar no envelhecimento humano, que é um fato. Todos nós estamos Inadiável, envelhecendo. Inadiável. A gente fala que já é uma revolução da longevidade, se eu pensar nisso. Porque antigamente a gente vivia assim, 100 metros, 54 anos, que é a minha idade hoje, era considerado um homem velho. Hoje nós estamos vivendo uma maratona do envelhecimento, ou seja, eu estou chegando com 60 anos, é a primeira idade do envelhecimento. Porque quando a gente fala 60 anos, por lei é dito, 60 anos é a terceira idade. Mas dentro da terceira idade nós temos 3 idades, 60, 70 e 80. Hoje a gente já está pensando que 60 anos é o idoso jovem, 70 anos é idoso e 80 até 90 é o idoso longevo. O mundo está mudando. Na primeira fase. Pergunta filosófica agora para Que você. maravilha. Quanto vale a experiência? Eu adoro essa pergunta, né? Aí eu vou remeter o que eu gosto de ler bastante, então a gente fala sobre o Sankofa, né? Para quem não sabe o que é Sankofa é um símbolo africano de um pássaro, que ele está pegando uma semente. Eu também, quando a gente falou no Japão, antes de conversar a entrevista, o Japão e a África criam aqui, a personação que foi do que? Eu vou buscar no meu passado, o meu aprendizado, para melhorar o meu presente, para pensar no futuro próspero. O aprendizado é fundamental. O passado, ele remete ao nosso presente e nos dá a visão ao futuro. Isso é fundamental. Vou fazer uma outra perguntinha assim, capciosa. Eu vou me botar no meio aqui. Né? A nossa geração é melhor do que a atual? Eu conversava com um amigo meu esses dias de Brasília, e ele dizia assim, ó, a geração atual, se não existir internet, não troca nem o pneu de um carro. Entendo. É a geração da tecnologia. A nossa, então, é melhor do que a atual? Aí entra, voltando naquela história da experiência. Para não ser polêmico, eu aprendi assim que... Eu vou dar uma experiência do meu avô. Meu avô já não está mais aqui com a gente, ele faleceu com 84 anos. E digo para você, foi muito aprendizado, sabe? Vi de 2 mãos. Eu aprendi muito com meu avô e meu avô aprendeu muito comigo. Eu acredito que a geração tem muito a aprender com os nossos idosos de hoje e os nossos idosos também têm muito a aprender com a nossa geração. Eu não digo que tem uma geração melhor, que essa geração pode viver junto e ser uma geração melhor ainda. Mas essa visão, essa empatia é fundamental, né? É questão de adaptação também, né? Sim, tempos. Vamos dar uma... Mas foi muito boa a sua pergunta. Porque é assim, ó, salvo raras exceções, o idoso é motivo de ser ignorado, inclusive, diferentemente do Japão, onde o idoso é venerado. É venerado. Eu dizia para o professor, eu tenho uma história com os japoneses, né? Que no Japão o sujeito recebe um terno vermelho quando ele é considerado idoso, 60 anos, e é um momento mágico para ele. Mágico para ele e para a família também, porque a partir daquele momento ele é consultado para tudo. Tudo que se faz numa família, o idoso é consultado, diferentemente dos ocidentais, que somos nós, né? Que procuramos ignorar o idoso. O idoso fica meio de ladinho, né? Raramente Eu se vou pegar consulta. uma fala de Alexandre Carlache, que é um dos grandes estudiosos da longevidade, né? E também foi um dos organizadores da Organização Mundial da Saúde, que fez a primeira lei para idoso. Ele fala uma coisa muito interessante, que a ideia da aposentadoria nossa era que a pessoa não precisava mais trabalhar. Que ela se aposentava muito cedo, eu estou com 54 anos, então a pessoa se aposentava com 45 anos, vinha a aposentadoria, trabalhava mais uns 2 anos e ficava aposentado. Hoje, a gente tem que entender, se eu me aposentar com essa idade, eu tenho mais, pela estatística que nós temos, mais 40 anos de vida. E o grande problema foi esse, que se teve a ideia que o idoso é inútil, né? E pelo contrário, nós não somos. Então, é necessário hoje que nós tenhamos políticas públicas para que nos mantenhamos também no trabalho com qualidade, mas que o idoso que é aposentado também pode voltar a trabalhar e pode trazer esse saber para a nova geração, como tu me perguntou anteriormente. A experiência vale muito. A experiência vale muito. Professor,
nesse dia 1º de outubro, o senhor vai fazer uma palestra com o tema A Arte de Envelhecer. Envelhecer é uma arte? Sim. Por que eu falo que é uma arte? Pegando assim, ó, uma forma de analogia agora, né? Quando a gente fala em envelhecer bem, e falo em Santa Catarina, e falo no Rio Grande e Rio de Janeiro, são cidades, são estados hoje que a gente consegue envelhecer bem. Se eu falo de fora desses estados aqui, envelhecer no Brasil é muito difícil, porque a desigualdade é muito grande. E eu digo para vocês que estão me escutando agora, e falando com o Peron, com o professor ao lado também, que a desigualdade sim influencia no nosso envelhecimento de qualidade. Existe uma diferença quando você levanta de manhã cedo e você pode se alimentar bem, quando você está no extremo do Brasil, o qual você não tem políticas públicas voltadas para o idoso, mesmo que o estatuto permeie isso, mas o próprio Estado não dá essas condições para que o idoso possa se aposentar e principalmente viver com longevidade, com qualidade, e sim influencia. Não precisa ir muito longe para os extremos. Vou citar aqui um local que eu conheço bastante, o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, é de uma pobreza assustadora. A gente não consegue entender como é que a pessoa que está ali, muitos deles, inclusive descendentes de escravos, estão ali numa pobreza, numa miséria de fazer dó. Falando um pouco de política sobre isso, nós não temos uma visão dos nossos quilombolas, muito tempo já não tem, né? Políticas públicas e para os povos originários, que são esquecidos. Só que esse povo também envelhece. Se eles já tinham uma desigualdade quando eram jovens, só cresce exponencialmente quando eles ficam mais longevos. Nós nos preocupamos ainda com o povo originário, que chama de índio, né, que estava aqui. Se não tem um atendimento político, de políticas públicas correto, então a tendência do envelhecimento é ficar só. É mais difícil para eles. É preciso pensar, professor, nessa juventude que vai ficar velha, querendo ou não, eu dizia que ninguém compra um segundo de vida, com essa arte de envelhecer, é preciso pensar amanhã para a juventude também? Eu já digo que tem que ser pensado agora. Nossa cidade tem que pensar agora no envelhecimento, porque ele é um processo, ele está acontecendo. E ainda vamos dizer dos nossos idosos de 60, 70 anos que estão muito bem assistidos em Jaraguá do Sul. Nós temos o Centro de Convivência da Terceira Idade e vários projetos, inclusive um projeto nosso que a gente toca, que é o Provém, que é o Programa Viver Bem na Maturidade, que dentro do Provém nós temos núcleos de atuação. Mas o envelhecimento não pode ser pensado quando você chegar a 60 anos. O envelhecimento tem que pensar agora nessa nova geração, para que de fato a gente possa chegar lá na frente com 60 anos prontos, pelo menos com um envelhecimento com qualidade. Porque uma coisa eu sempre falo assim, envelhecer, viver mais, eu não digo, mas viver bem. Eu sempre falo isso. E quando a gente fala em longevidade e perspectiva de vida, são coisas totalmente distintas. Se eu falo assim, a longevidade é o quanto um ser humano chegou ao máximo que ele conseguiu hoje. Porque nós temos como exemplo uma francesa de 122 anos. É o maior tempo que se viveu um ser humano na Terra hoje, 122. E quando eu falo em expectativa de vida, se a gente vem para Jaraguá do Sul, 77 é o homem, mulheres 83. Isso eu falo em expectativa de vida. Então você fala, não, quer dizer, professor, se eu estou com 80 anos, eu tenho mais 3 anos de vida? Não, é uma expectativa de vida. Se você alcançou os 80 anos hoje, a tendência é você chegar a 80, a 90 anos e rumo ao 100. Dia 1º de outubro, a arte de envelhecer, com o professor Omar Forte, lá no Centro de Convivência, no Parque de Eventos. Professor, obrigado pela visita. Seja obrigado a você pela fala, pela oportunidade. Venha mais vezes. Obrigado. Veja que eu quero completar também contigo 30 anos de conhecimento como eu tenho com o Stélio. Daqui 30 anos a gente conversa de novo, então muito bom isso, gostei. Não precisa esperar 30 anos, né? Não, mas convivência, eu disse, 30, mais 30. Mas até que, não sei se a gente pode falar ainda, né? Mas falar sobre Jaraguá do Sul é uma cidade que acolhe o seu idoso, né? A prefeitura está tendo um olhar diferenciado. Nós tínhamos um centro de convivência que era a referência muitos anos atrás, e o centro de convivência hoje está começando a voltar a ser referência. Porque eu lembro que eu trabalhei no centro de convivência há 24 anos atrás. Nós não tínhamos a metade da estrutura que tem hoje. E a tendência de Jaraguá do Sul é ser referência não só para o Estado. Se ela continuar dessa forma, com a preocupação que nós estamos tendo, tanto o Conselho Municipal do Idoso e a Prefeitura, tenho certeza que a gente vai ser exemplo para o Brasil todo. Então não percam, dia 1º, Dia Internacional e Nacional
das pessoas idosas no Brasil. Obrigado, professor. Obrigado a você.